Olá, esse é mais um reporte mensal da Novos Capital. Eu sou Vitor Aris, sócio gestor de crédito. Vou falar para vocês sobre o mercado de crédito no mês de outubro. Então, o mês de outubro teve um forte volume de captação, né, no mercado primário das debêntures, tanto tradicionais como incentivados, principalmente na parte tradicionais, que a gente teve um volume de acima de 42 bilhões de reais. Isso é 80% acima da média do ano de 25. Na parte de debêntures incentivadas, a gente teve um volume que se igualou ao mês anterior, em 17 bilhões de emissões. E o que chama a atenção é que mesmo em um mês que a gente viu uma correção acontecendo ali no mercado secundário, né, o primário ainda teve essa demanda ali relativamente forte, com spreads, né, bastante comprimidos e prazos bem longos ali no que teve de emissão. Na parte de captação dos fundos, a gente viu uma captação ainda bem positiva para os fundos de infra, com acima de 2 bilhões ali para o mercado. Isso até mostra para a gente um pouco do comportamento do investidor, né, que tem esse viés de olhar um pouco para o retrovisor de performance, né, do que foi performance nos meses anteriores. A gente vê que mesmo em um mercado onde os spreads já vêm bastante comprimidos e em campo negativo ali em relação à NTN-B, mas pelo fato de ter tido esse movimento que trouxe performance nos meses anteriores, o mercado ainda continuou comprador e os investidores ainda com esse apetite por alocar nos fundos infra. Isso, obviamente, até a primeira metade do mês acabou tendo uma mudança ali, né, em relação à segunda metade do mês, que ao passo que a gente começou a ver, né, correções acontecendo, alguns resgates também passaram a acontecer na segunda metade do mês. Já, por outro lado, os fundos high grade, né, que são de debêntures tradicionais ali com prazo de resgate, né, pelo menos D30, ficaram ali 0 a 0, né, de lado, captação líquida praticamente zerada. E os fundos cash enhanced, que são fundos de prazo de resgate D0, D1, tiveram um resgate líquido ali da ordem de 3 bi, 3 bi e meio, o que acabou sendo um dos fatores que pressionou também o mercado secundário na parte de debêntures tradicionais, né? Então, olhando para a parte do mercado secundário, quando a gente olha, né, destrincha os índices ali de debêntures, se a gente pegar o índice que reflete a performance das debêntures core, que são debêntures líquidas de empresas, né, abertas, a gente vê que a gente teve ali uma abertura de 25 bips, chegando a um patamar de CDI mais 1,85. Obviamente esse índice, né, já teve um ajuste ali onde se limpou o que aconteceu com os eventos de crédito, a Ambipar, a Braskem. Então já tem esse ajuste, mas mesmo assim a gente viu uma abertura ali de 28 bips. Mas o destaque, eu acho que o maior impacto e o que acabou sendo mais comentado foi a abertura na parte dos debêntures incentivadas. Por mais que a magnitude foi parecida, né, a parte de debêntures incentivadas a abertura foi de 28 bips, né, em relação aos 25 das debêntures tradicionais. Por que foi mais até comentado, mais falado a parte de debêntures de infraestrutura? Né? Primeiro que eu acho que, pensando na ótica do investidor, né, muitos dos investidores vinham alocando recentemente nessa classe, então acaba impactando ali um número maior de pessoas, e também o impacto dessa abertura acaba sendo maior pelo fato de ser um mercado que tem durations mais longas, né? Então, por esse motivo, né, de ter papéis mais longos, durations mais longas, uma mesma magnitude de abertura de spread causa um maior impacto nos preços dos ativos e, consequentemente, nas cotas dos fundos, né? Então, essa foi a grande questão do mês. Por que esse nível de correção agora? Se essa correção vai continuar? Até onde ela deva ir? E para a gente entender um pouco dessa dinâmica, a gente precisa dar um passo para trás, entender o que vinha acontecendo até então, né? Então, se a gente vê, desde o começo do ano a gente já teve um movimento de fechamento contínuo, né? Um forte fechamento nos spreads até junho de 25. E aí, quando chegou em junho de 25, com toda a discussão da MP 1303, que em tese acabaria com a isenção dos ativos, né, incentivados, e dentre eles as próprias debêntures incentivadas, nesse momento ganhou-se um prêmio por estar alocado nas debêntures que já tinham sido emitidas, pois essas iam manter ali a isenção até o vencimento. Então, por conta disso, você viu uma corrida muito grande por esses ativos, então muita gente buscando comprar o que já tinha de estoque, as empresas também numa corrida por emitir novas debêntures incentivadas até o fim do ano de 2025, e essa corrida trouxe uma compressão de spreads excessiva. A gente viu o patamar do índice chegando a níveis bastante negativos, muitos ativos, né, negociando ali com spreads negativos em relação à NTN-B. Se a gente pegar esse patamar que a gente estava pré-MP 1303, o índice estava no nível de NTN-B mais 50 bips, ou seja, NTN-B mais 0,5%,
E até outubro a gente viu o índice chegando a um patamar, que foi o patamar mais baixo que a gente chegou de spread, de NTNB menos 50 bips, então menos 0,5%. Então a gente vê um fechamento de quase 100 bips ali, né? Então, se agora a MP caducou, né, em outubro, por uma lógica ali de que, né, no patamar que a gente estava pré-MP, nós estávamos em mais 40 bips, deveria ter uma correção até esses mais 40. E de onde foi a correção que a gente teve agora? A gente teve uma correção até um nível que ficou em torno de menos 6 bips, então de menos 50 voltou para menos 6, fechou o mês em menos 9, mas o curioso é que a gente consolidou, né, a correção nessa faixa, que ficou entre menos 6, menos 9, e você tem alguns fatores que fazem essa faixa ser uma espécie de novo ponto de equilíbrio. Por conta da captação ter sido muito relevante nos meses anteriores, e os fundos têm um prazo de enquadramento para ter que ficar comprado ali em 85% do PL em debêntures, os fundos precisam enquadrar num período de 6 meses. Então o que acontece é que os fundos têm, pelos próximos 6 meses, essa obrigação de enquadrar ali a alocação em debêntures, e isso traz ainda uma compra contratada de uma ordem de 6 a 8 bi por mês pelos próximos 6 meses. Se a gente fizer essa conta simples ali, levando em conta simplesmente o que os fundos captaram nesse período. Se isso de fato acontece, você tem uma pressão que ainda é compradora, mantém esse novo nível de equilíbrio em torno de spread zero, em vez de ir para aquele patamar de 40 bips de spread. Qual que é o ponto de atenção nisso? Se a gente começa a ver um nível de resgates acontecendo, e pelo fato de muitos fundos de infra terem tido cotas negativas no mês anterior, pode ter algum tipo de trigger de resgate. Então, se esses resgates acontecem, a gente pode sim ver esse novo patamar de equilíbrio sendo desfeito e ele voltando a ser aquele patamar mais alto. Se os resgates não acontecem, a gente tem essa pressão compradora que segura os spreads nesse momento. Então, esse fluxo técnico, da mesma forma que explicou os movimentos de spread desde o começo do ano até então, principalmente de junho de 25, né, até outubro, continua sendo a regra do jogo ali, né, a se observar muito de perto. Então, a gente tem que acompanhar esse nível de resgate e aplicações da indústria para entender qual a pressão técnica sobre as compras ou vendas de debêntures ali, que vai definir o novo patamar de spreads. Então, pensando na nossa postura, tanto na parte high grade como na parte infra, a gente continua com a mesma postura cautelosa. A gente acha que, por mais que tenham tido correções, pensando numa ótica de fazendo o compasso do nível de spreads com os fundamentos das companhias, a gente, né, acha que ainda tem um excesso de compressão nas taxas, então a gente acha que ainda tem margem para correção. Não sabemos exatamente quando vai ser o trigger dessa correção, mas numa ótica de prêmio de risco a gente prefere estar mais cauteloso, com um nível maior de caixa, com a duration mais curta, para se qualquer correção mais forte vier, a gente conseguir passar por esse momento sofrendo o menos possível e, mais importante, a gente ter ali aquele caixa, ter a agilidade para entrar e aproveitar as oportunidades em um novo ciclo de crédito. Então é assim que a gente está posicionado e assim que foi o mês ali de outubro no mercado de crédito. Bom, até o próximo reporte mensal. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida pode mandar para o nosso time de RI, que estamos à disposição para responder. Até mais.